Boa noite, irmãos. Mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos estudos da Palavra de Deus nesses dias de conferência, nesses dias de 81 anos do aniversário da igreja. Nós já vimos o valor pago pela comunhão, o valor que Deus pagou para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, que é o sangue do seu Filho derramado sobre a cruz. Nós vimos também hoje pela manhã a manutenção da comunhão. Nós temos que fazer uma autoanálise dos pecados, nos purificarmos, e quem faz essa manutenção, quem nos mantém purificados, também é o sacrifício e o sangue do Senhor Jesus, como diz João. E nessa noite nós vamos ver os alicerces dessa comunhão. A comunhão, ela está estabelecida sobre 3 alicerces, que nós vamos ver nessa noite, que está aqui na primeira carta de João. Então vamos abrir novamente em 1 João, e nós vamos ver os 3 alicerces da comunhão. Nós somos uma igreja local. Existe a igreja universal. A igreja universal, ela é composta de todos os crentes, desde Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, até o dia que o último crente vai se converter. Então, quando nós estamos evangelizando alguém individualmente, ou quando estamos pregando o evangelho num púlpito, pode ser que aquela pessoa que se rendeu a Cristo naquele momento seja a última pessoa que está catalogada para fazer parte da igreja. E aí, quando o último cristão se converter fazendo parte da igreja, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Começa a grande tribulação, e o que nós sabemos, depois da grande tribulação, milênio, depois um tempo indeterminado, e aí a última batalha, a destruição de novos céus, a destruição da terra, depois novos céus e nova terra e eternidade. Então isso nós temos de forma muito clara na palavra de Deus, que é a doutrina da escatologia, que isso fica claro. Mas enquanto isto, nós que fazemos parte dessa igreja composta dos crentes que já morreram, dos crentes que estão aguardando a ressurreição, nós os vivos, os que ficarmos, Paulo diz, e ainda tem aqueles que ainda vão se converter, porque Cristo não voltou ainda. Então a igreja universal é composta de todos esses, mas a igreja local é uma igreja composta de membros que se reúnem naquela localidade. Então hoje muitas pessoas dizem assim: não, para mim não é importante fazer parte de uma igreja local, eu já faço parte da igreja universal. Não, eu não preciso de igreja. Nós hoje temos um termo aí, os sem igreja. Isso daí está crescendo muito. As pessoas preferem ficar em casa, ainda mais agora com o apoio da internet, dos recursos que tem, de estudos. Pessoa, para que eu vou na igreja? Para que eu vou reunir? Só tem problema, só dificuldade, fico aqui em casa, aproveito maior o tempo, então não há necessidade de reunir. Só que isso não é bíblico e isso não é certo. Se você faz parte do exército, não tem como fazer parte do exército se você não está afiliado a um batalhão. Então todo soldado, ele é do exército brasileiro, mas ele está afiliado a um batalhão, porque aquele é o batalhão onde ele fica locado, onde ele está ali como soldado do exército brasileiro ou de qualquer nação, e eles sabem que ele está ali. E assim também é na igreja local onde nós fazemos parte. Vamos ler só alguns versículos que deixam isso claro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, se quiserem abrir, abram, se não quiser, deixem em 1 João. Mas a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus, uma igreja local
que reunia em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui Paulo está falando de uma igreja local na cidade de Corinto e também a todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então essa carta aqui também é dirigida a nós, que estamos em outro lugar, mas que também invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18 e 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, não importa a quantidade, 2 ou 3 é o suficiente se nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. O Senhor já se faz presente e está no meio daquela localidade, por menor que possa ser, por menor que seja essa localidade. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, nós temos aqui uma advertência, Hebreus 10 e 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela está indo num caminho contrário. Nós sabemos que o dia se aproxima. Que dia? O dia do arrebatamento? Pode ser. O dia da grande ira do Senhor? Sim. O dia do Senhor? Mas nós sabemos que hoje estamos muito mais próximos do cumprimento do próximo advento que a igreja espera, que é o advento do arrebatamento. Esse é o advento que nós esperamos. Nós não aguardamos passar pela grande tribulação. Só que isso está muito mais próximo do que quando foram escritas essas palavras. Então, o que diz, não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Naqueles dias já era costume. E isso agora está virando um costume também. E pós-pandemia, então, nem se fala. Ou em pandemia, nem se fala. O abandono das congregações. O abandono da igreja. O abandono da igreja local. Não, eu faço parte da igreja universal. Não há necessidade de eu estar filiado a uma igreja local. Então nós não podemos cair nesse engano, porque a palavra de Deus diz, quanto mais quando vedes que o dia se aproxima, façamos admoestação. Nós estamos na igreja para louvar a Deus, adorar a Deus e para ouvir a sua palavra e sermos admoestados, e sermos alertados, e sermos edificados, corrigidos, educados no padrão da justiça, que é como diz 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção, no padrão que é a justiça, para que o homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E onde é que nós aprendemos isso? É no seio da igreja local. Então, como igreja local, nós devemos viver numa esfera de comunhão, aonde eu sou um filho de Deus, salvo por Deus e faço parte agora da família de Deus. E tenho comunhão com o Pai e com o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, como diz João, e tenho comunhão com os meus irmãos. E aí cabe a mim cuidar que eu me mantenha em comunhão, que eu faça essa manutenção diária da minha vida, se eu estou em condições ou não, o que é que está errado na minha vida, o que é que eu tenho que mudar, e eu vou melhorando a cada dia. Esse deve ser a finalidade, melhorar, cada dia sermos melhores, não piorarmos. Mas com o passar do tempo da vida cristã, nós temos que melhorar, darmos menos trabalho, né, menos dor de cabeça, enfim, porque estamos melhorando a cada dia, porque estamos sendo admoestados e ensinados na palavra de Deus. E aí, para que isso se torne possível e saudável, a igreja tem que ter 3 alicerces, que é o que fala João. O primeiro alicerce
A igreja, ela está alicerçada sobre a verdade. Sobre a verdade. Vamos lá para 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. O que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto, os nossos próprios olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, a primeira coisa que a igreja tem que estar alicerçada é sobre a verdade, ou sobre a doutrina. João aqui, ele está falando, aqui tem muita doutrina nesses poucos versículos. Eu lembro do nosso irmão, Dr. Jairo, eu tive prazer de estudar a Bíblia com ele durante um ano, e ele fazia a escola dominical lá na Vila Clementino. Eu lembro que ele pegava uma carta, os irmãos até o criticavam por isso, mas ele pegava um versículo que nem aqui, o que era desde. Aí ele pegava isso daqui e ficava 3, 4 semanas só nessas palavras, o que era desde. Aí o princípio, aí vai, mais um mês. Então aquilo demorava 3, 4 anos, 5 anos um estudo numa carta. Ele aprofundava naquela carta, naquele livro. Eu tenho uma apostila sobre o tabernáculo dessa grossura do nosso irmão Seu Jairo, que eu guardo as 7 chaves comigo. Só que se eu for dar aquilo ali, você fica 4, 5 estudos só ali no comecinho das primeiras palavras. É precioso, é muito bom. Então, é profundo. E João aqui, nesses primeiros versículos, ele fala muita coisa sobre doutrina. Ele diz o que era desde o princípio, ou seja, Deus é eterno, a doutrina da eternidade de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a doutrina da encarnação do Senhor Jesus. Ele encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos a doutrina de Deus, um Deus eterno, nós temos a doutrina da encarnação de Deus vindo ao mundo. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna. Ou seja, aqui nós temos a doutrina da eternidade. O que nós aprendemos sobre a eternidade? O que nós acreditamos sobre a eternidade? O homem acaba com a morte ou ele continua uma eternidade? E que nós temos isso, a doutrina da eternidade, a qual estava com o Pai, a doutrina de Deus. Deus com todos os seus atributos que tem, mas Deus é Pai também. Um dos seus atributos, Ele é Pai. E nos foi manifestada, a qual temos ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo. Jesus Cristo, com todos os seus atributos, Ele também é Filho de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Nesses poucos versículos, João está deixando claro muita questão doutrinária para aqueles irmãos que estavam recebendo a sua carta. E a igreja não pode ser diferente. A igreja tem que ter uma doutrina. E isso cabe a quem? Cabe ao presbitério. Nós temos aqui na igreja 3 presbíteros. E o presbitério tem que ter muito certo o que é a doutrina da igreja. Qual que é a nossa doutrina? No que acreditamos? Quando uma pessoa vem reunir conosco, então ela fala, a nossa fé, a nossa crença é essa. O que nós acreditamos na palavra de Deus é isso. É isso que nós acreditamos. Nós temos doutrina de Deus, doutrina da salvação, doutrina da igreja,
doutrina do pecado, doutrina dos anjos, doutrina da escatologia, doutrina do homem, enfim, várias doutrinas, né, que é a norma da qual nós vamos reunir e vamos viver em comunhão, acreditando naquelas doutrinas. Eu lembro que, às vezes as pessoas perguntam, qual que é a tua igreja? Aí a gente fala, eu sou da igreja Casa de Oração, Movimento dos Irmãos. Alguns conhecem, outros não. Aí a pessoa pergunta, sua igreja tem doutrina? Aí eu falo assim, mas o que você entende por doutrina? Ah, lá pode assistir televisão? Lá pode, as mulheres podem pintar cabelo? Pode cortar cabelo? Isso não é doutrina. Isso não é doutrina, isso é regra. São regras. Isso não é doutrina, é diferente. A sua igreja bate palma? Isso é regra, não é doutrina. Doutrina é outra coisa. E a importância da doutrina, ela é fundamental para uma igreja local e nunca foi tão fundamental como nos dias de hoje. Esses dias atrás, há uns 2 semanas atrás, não sei se vocês ouviram, mas um pastor na cidade de Goiás, não lembro qual cidade que é, ele sempre pregava que ele ia morrer e quando morresse não era para enterrá-lo. Vocês ouviram essa reportagem? Que não era para enterrá-lo porque ele ia ressuscitar no 3º dia. Tudo bem, 3º dia ele ia ressuscitar. Como Cristo ressuscitou no 3º dia, ele também ressuscitaria. E o homem morreu, o pastor morreu, e aí pegaram o corpo dele e congelaram. A mulher falou, não, vamos enterrar. Deixa lá no congelador, deixa ele congelado, porque ao 3º dia ele vai ressuscitar. As pessoas na cidade ficaram esperando, chegou o 3º dia, não ressuscitou. Aí no 4º dia tiveram que enterrar o pastor. O que nós vemos de grave nisso? Isso é uma doutrina, é a doutrina da ressurreição. Doutrina da ressurreição. Nós tínhamos os saduceus que não acreditavam na ressurreição e passaram vergonha perante o Senhor Jesus. Eles se achavam os sabidos e os doutores da lei. E quando nós não entendemos o que é doutrina, ou assimilamos uma doutrina errada, nós passamos uma vergonha muito grande. Aqueles saduceus chegaram para o Senhor Jesus e falaram assim, bom, existe ressurreição então, Jesus? Existe, mestre, né? Existe ressurreição, mestre? Existe. Então, explica para nós aqui, uma mulher casa, o marido morre, aí ela casa com o irmão dele, morre também, resumindo, 7 irmãos. De quem ela vai ser mulher na eternidade? Porque era a lei do liverato, né? Então casava, morria, casava com o irmão, morreu, até passar por todos. E lá no céu? Aí Jesus responde o quê? De forma muito educada, né? Jesus sempre foi educado, ele disse, errais, não conhecendo as escrituras, ou seja, as doutrinas, e nem o poder de Deus. No céu ninguém se casa, e ninguém se dá em casamento. No céu, vocês vão ser igual aos anjos. Os anjos não se casam, os anjos não se procriam. Então, em outras palavras, é muita burrice numa pergunta só. É muita burrice numa pergunta só. Que vergonha que aqueles saduceus passaram. E que vergonha para nós ver nas mídias sociais, nos jornais falando disso, caçoando do povo de Deus. É vergonhoso para nós isso. Mas é a doutrina na qual aquele homem acreditou e foi ensinado e ensinou os membros da sua igreja. Isso é vergonhoso. Então, a doutrina errada leva a práticas erradas. Como é importante nós termos uma doutrina sadia e saudável. E isso vai influenciar aonde? Na nossa comunhão, na nossa maneira de viver. O que nós acreditamos? O que nós cremos? A nossa doutrina é sadia, a nossa doutrina é saudável, a nossa doutrina é sã. Ela traz saúde para as nossas vidas, ou a nossa doutrina é altamente prejudicial? Eu estou lendo um livro de uma mulher que ela é repórter e ela é evangélica. E ela escreveu um livro que chama O Grito de Eva, esse livro. E fala da doutrina da submissão.
ou do papel da mulher no contexto evangélico ou das igrejas. E aí, uma coisa alarmante, qual é? 40% de mulheres que estão em depressão são evangélicas. 40% de mulheres que estão em depressão são evangélicas. Por quê? Porque as igrejas ensinam sobre submissão de forma errada. O que é submissão? O que é a mulher ser submissa? Então nós vemos que a doutrina ela é altamente importante para que a gente viva uma vida saudável e sadia. O que Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Uma outra situação hoje para os presbíteros, né? Hoje tem muitos estudos na internet, estudos sobre diversos assuntos, predestinação, batismo, dom de línguas, cura, coisas que nós sabemos que já não existem mais, coisas que não são bíblicas. E aí isso vem para a igreja, somos questionados. E uma vez que somos questionados, nós temos que apresentar para esses irmãos a doutrina da igreja local. E eu, como membro da igreja local, eu tenho que me enquadrar. E se eu vou reunir aqui, eu vou aceitar a doutrina da igreja da qual estou fazendo parte. Eu não vou criar caso. Eu posso até não aceitar aquela coluna que está ali, mas a coluna tem que estar lá. Né? Às vezes a gente vai construir uma casa, fala, não quero nenhuma coluna, eu quero um espaço aberto. Aí a pessoa fala, bom, se você quiser um espaço aberto, sem coluna não dá para ter sustentação aqui, tem que ter uma coluna. Mas vai ficar feio, mas tem que ter, senão não podemos fazer o que você quer. Questão de engenharia. E a mesma coisa é na igreja de Deus. Tem coisas que nós não gostamos, tem coisas que nós não gostaríamos que fosse do jeito que a palavra de Deus diz que é, mas é o que Deus diz que é. E eu não posso questionar Deus e aquilo que Ele deixou escrito. Então, a importância para a nossa comunhão de nós sabermos muito bem qual é a doutrina da igreja local. O que a igreja acredita? O que a igreja crê? O que é que vai ditar as minhas normas? Há muitos anos atrás, irmãos, meu filho ficou doente. Nosso filho, a Rosimeira estava grávida da Ana e o André tinha 13 anos, 12 para 13 anos, ele caiu doente, foi internado no hospital e o médico nos chamou e falou assim, olha, ou ele vai morrer ou ele vai viver para sempre numa cadeira de roda, porque ele está com câncer no cóccix. E aí a Rosimeira até desmaiou, né? A médica deu uma injeção para amadurecer o pulmão da Ana, que estava para nascer. E aí o André foi para a cirurgia. E um dia antes eu estava no hospital lá com ele, eu recebi a visita de um casal pentecostal. E esse casal chegou para mim e disse assim, olha, nós vamos orar pelo André e na tua permissão eu vou trazer o pastor lá da minha igreja para ungir ele com óleo, colocar a mão sobre ele e pedir a cura dele. Eu disse, olha meu irmão, não faça isso. Porque a igreja de vocês, a oração é muito fraca. A nossa oração é fraca mesmo. O poder está em Deus que ouve a nossa oração. Falei, você não traga o pastor aqui, ninguém vai pôr a mão no meu filho. Se você trouxer, eu jogo o pastor pela janela. Falei, ninguém vai pôr a mão no meu filho, ninguém. Bom, o André operou, foi lá para a cirurgia, voltou da cirurgia, o médico nos chamou e disse, ó, esquece tudo que eu falei. Ele não tem câncer, nós fizemos uma raspagem, ele vai tomar bastante antibiótico, mas o menino está bom. Hoje pesa 105 quilos, né? Luta para emagrecer, tão forte. Acho que é tanto soro que ele tomou no dia lá. E se eu tivesse deixado aquele pastor ungir meu filho com óleo? Mas o que é que impediu? É a doutrina em que eu acredito. Se vai curar, é Deus que vai curar. Não é um homem que vai pôr a mão sobre o meu filho que vai curar ou sobre a minha vida. É Deus que vai curar. Claro que a oração de um justo tem muito poder. Claro que a oração dos irmãos é importantíssima, mas não é no óleo, não é na imposição de mãos, não é no fato de uma pessoa ir lá orar, porque ela é um pastor,
que Deus vai ouvir mais a oração daquela pessoa do que de um crente, né, de um crente, como eles dizem, leigo, comum, que vai orar por alguém e Deus não vai ouvir aquela oração. Onde é que nós aprendemos isso? Todos nós somos sacerdotes, não existe clero e leigo entre nós. Onde é que nós aprendemos isso? Na doutrina da palavra de Deus, onde todos somos santificados, somos servos e servas do Senhor Jesus, somos membros do corpo de Cristo e não existe diferença entre nós. Existe sim aqueles que exercem liderança, aqueles que ensinam, aqueles que evangelizam, aqueles que servem, cada um no seu dom, que tem que conhecer o seu dom, que é a doutrina dos dons da igreja local, o que é que existe, o que é que não existe, o que é que realmente, de fato, a igreja pode praticar, não pode praticar, porque não existe mais. Então, doutrina para uma igreja é fundamental para a comunhão da igreja local. Para a comunhão. Isso é importantíssimo. Isso influencia na nossa vida diariamente e automaticamente na nossa vida um com o outro, porque as pessoas estão nos observando. Se eu não tivesse doutrina ali, hoje eu não estaria mais na casa de oração, porque eu iria acreditar que a oração daquele pastor curou meu filho. Olha só. Mas eu não precisei disso, é Deus que vai efetuar a sua obra, a sua cura e o que Ele quer fazer. Então, meus irmãos, doutrina é fundamental, é um alicerce importantíssimo para a comunhão da igreja local. O segundo alicerce, nós já vimos um pouco hoje de manhã, é o alicerce da justiça ou da santidade. Então, para que essa comunhão, de fato, seja uma comunhão saudável e seja estabelecida, tem que haver entre nós santidade. Nós vimos hoje de manhã. Como é que eu busco isso? Me purificando. Vamos só ler mais 4 versículos aqui, né, que João fala. Capítulo 2, verso 29. Capítulo 2, verso 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, na igreja, numa igreja local, ela tem que estar alicerçada sobre o padrão da justiça. Então, nós não podemos dar tratamento diferente para um e para outro. Quando nós somos injustos dentro da igreja, no tratamento, isso causa uma ruptura na comunhão. Nós vamos tratar aquele irmão, aquela irmã diferente do outro irmão e da outra irmã, por questão social, por questão racial, por questão econômica. Nós não temos a mesma medida, o mesmo vigor com aquela pessoa do que com o outro, que nós entendemos que devemos ser mais rígidos. Né? No meu tempo de presbitério, a única coisa que nós fazíamos diferenciação era questão de tempo de fé. Claro que um recém-convertido, quando erra, o peso é um. Um crente de 20 e 30 anos, quando erra, o peso é outro. Tem que haver essa diferença, até para a gente não ser injusto. Eu não vou dar o mesmo tratamento para um e para outro. Ambos serão advertidos, corrigidos e disciplinados se for necessário. Só que cada um com um vigor, cada um com um rigor. Porque quanto mais eu sei, mais cobrado serei. Quanto menos eu sei, menos cobrado serei. Eu estou aprendendo, estou num processo de mudança. Mas depois de tantos e tantos anos de fé, e a gente cometer erros bizarros como cristão, isso é inadmissível. E aí nós temos que ter um tratamento um pouco mais duro com aquela pessoa que está ali. Isso é o meu entendimento, de acordo com a palavra de Deus. Pode ser que alguém entenda isso de forma errada e ache que justiça é tratar todos iguais, independente do tempo de fé que tem, ou do dom que exerce dentro da igreja local. Então, nós temos que ser justos, como diz a palavra de Deus. Justiça, capítulo 3, verso 3. E a si mesmo se purifica de tudo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, quem é que vai se purificar? Eu tenho que me purificar. Eu tenho que fazer uma autolimpeza, confessando os meus pecados e sendo cada dia melhor e mais parecido com aquele que é puro, que é Deus.
me assemelhar cada vez mais com Ele. Que as pessoas possam olhar para mim e ver mais de Cristo em mim, e menos de mim, e menos do meu homem carnal, e menos do meu homem que peca. Cada vez eu vou ter mais atitudes parecidas com Deus do que as atitudes humanas e carnais que nós temos ou tínhamos antes de se converter. Capítulo 3 ainda, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Esse versículo aqui é um versículo que serve de alerta para nós, né? A gente erra, pede perdão, é perdoado, se é afastado da comunhão, depois volta, começa a viver, passa um pouquinho, erra de novo, passa mais um pouco, erra de novo. Então, ao longo da vida cristã, quantas vezes eu caí naquele mesmo pecado? A palavra de Deus diz que é aquele que vive pecando. O que é viver pecando? Viver pecando é viver na prática do pecado. Né? Que nem se vocês me derem um rádio para consertar, eu não vou saber consertar um rádio. Porque eu nunca consertei um rádio. Mas se der para o Toninho consertar um rádio, ele vai consertar talvez em 10 minutos aquele rádio. Porque ele vive na prática disso. Então viver na prática é saber todos os trâmites, todos os atalhos, tudo que você vai fazer para que você possa realizar aquilo. Então viver na prática do pecado é viver realmente sabendo como pecar. Eu sei todos os trâmites para aquilo. Eu me especializei nisso. Sou especialista em assalto de banco. Sou especialista em venda de drogas. Sou especialista em adulterar. A pessoa vai se especializando. Vive na prática daquilo. E sabe como se safar. Até que um dia a casa cai. Até que um dia o pecado é descoberto. E aquilo vem à tona. Então viver na prática do pecado é saber como fazer aquilo. Porque está habituado a fazer. Acostumou a fazer. E aparentemente não houve nenhum rigor e nenhum problema na vida daquela pessoa. E a palavra de Deus é clara, aquele que vive pecando jamais viu a Deus. Ou seja, não é um salvo. Então, caí, me arrependi, me purifiquei, ótimo. Mas o que Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério? Cadê os seus acusadores? Não estão aqui. Então, também não te acuso. Vai e não peca mais. Muda de vida. Porque agora você me viu. Você me viu, você esteve comigo. E quando a gente vê Deus, a gente tem o mesmo comportamento de Pedro, quando estava na pesca maravilhosa, né? Quando ele viu que era o Senhor, ele estava sem as suas roupas de cima, vamos dizer assim, ele imediatamente sentiu o peso de estar na presença de Deus, porque ele não estava vestido adequadamente para estar na presença do Senhor. Sentiu vergonha e medo. E é isso que nós temos que sentir. É a reverência, medo diante de Deus, o temor de Deus na nossa vida, se nós somos salvos. Eu não vou pecar porque eu sei que Deus vai acabar comigo. Ele vai me estraçalhar se eu fizer isso. Ele vai me destruir se eu fizer isso, porque eu sou um filho de Deus. E capítulo 3, verso 24, João diz: aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que é o que nós vimos de manhã, né? Que é dar valor ao que a palavra de Deus diz. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, preventivamente e proibindo também que a gente peca. Então eu estou sendo avisado, prevenido e proibido de pecar. Deus está dizendo. Então, se eu sei disso, eu vou dar importância à palavra de Deus, às suas ordens e aos seus mandamentos, não para ser salvo, como algumas igrejas ensinam de forma errada, mas porque sou salvo. Como eu sou um salvo, agora eu tenho que dar testemunho da minha vida cristã, vivendo como? Em santidade. Quando isso acontece, dentro de uma igreja local, a igreja caminha muito bem. Né? Os presbíteros não têm trabalho, não tem ficar. Coisa pior que tem para um presbitério é ter que disciplinar.
Gente, como é duro quando a igreja sofre com isso. Quando a igreja tem que tratar o pecado na vida de um irmão, às vezes ele não confessa, às vezes tem que ser descoberto, envolve muita gente, envolve como é desgastante para uma igreja local o pecado na vida de um membro. Mas quando um membro peca, reconhece, se arrepende, isso é muito bom. E quando a gente deixa de pecar, então nem se fala. A igreja caminha saudável, sadia, e nós temos que entender aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quando um membro é honrado, todos são honrados com ele. Mas quando um membro sofre, todos os membros sofrem. Então, se eu estou pecando, eu estou atingindo toda a minha igreja local, e essa igreja vai sofrer. Às vezes a gente vê a igreja sofrendo, capengando, porque há pecado no meio da igreja. E esse pecado não é revelado, não vem à tona. Às vezes vem muito tarde, quando é descoberto, e aí fala: gente, mas como é que pode tantos anos essa pessoa vivendo em pecado? Como é que pode isso? Mas aquilo se tornou uma prática. E o último alicerce, um alicerce importantíssimo, que é o alicerce do amor. O alicerce do amor. Nós cantamos o hino 521. Ele começa falando do amor e termina falando do amor. Eu lembrei mais uma vez, lá de Uberaba. Quando eu me converti, primeira conferência que eu fui assistir como crente foi lá em Uberaba. Nós fomos de carona e cheguei lá, os irmãos foram de ônibus, a gente não tinha mais lugar no ônibus. Rosimeire foi de ônibus lá com os membros lá da Romeu, e eu, Davi Jané, e tinha um outro rapaz chamado Eduardo também, nós fomos de carona. E chegamos lá, já tinha começado as conferências. E estava cantando esse hino, era 611, não sei se vocês lembram, antigamente não era 521, era 611. Um hino lindo, eu fiquei maravilhado com aquilo, eles cantavam bem arrastado o hino ali em Uberaba, a gente canta na velocidade correta aqui. E aqui eu falei: gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, novo convertido, você acha tudo lindo. Aí sentamos, o seu Ronaldo Watterson foi pregar no Apocalipse, e ele com as mãos para trás, abriu a Bíblia por educação, mas sabia o Apocalipse de cor, não sei se toda a Bíblia de cor. E eu falei: gente, que homem, como é que esse homem prega? Nunca vi uma mensagem dessa. Me apaixonei pelo Apocalipse ali. Falei: eu quero pregar igual ele, quero pregar igual esse homem. Que coisa maravilhosa. Quando terminou, nós fomos para o intervalo, o melhor estava por vir. A dona Rosa Cork, que vocês conhecem muito bem, estava ali também. E a Rosimeire foi lá e falou: vó, esse aqui é meu namorado. E ele se converteu esses dias. E a dona Rosa me deu um abraço, como nunca ninguém tinha me abraçado na minha vida. Nem a Rosimeire me abraçou assim. De tudo que eu vi ali, o hino maravilhoso, a mensagem, o mensageiro maravilhoso. Mas o que mais me impactou, e eu nunca esqueci, foi o amor daquela senhora por um novo convertido. Não sei se é porque era namorado da neta, ou se é porque ela era amorosa mesmo. Mas em toda a minha vida, nunca ninguém tinha me abraçado daquele jeito. A igreja tem que ser um lugar onde nós amamos e somos amados, do jeito que nós somos. A igreja tem que estar alicerçada sobre o amor. E quando a gente vê isso, a gente não quer mais deixar a igreja, não quer mais deixar os irmãos. Porque eu sei que eu estou numa igreja onde os irmãos me amam. Os irmãos me amam. Eu sei que eu estou numa igreja que eu amo os meus irmãos que estão ali. E como é bom estar perto de uma pessoa que nos ama. E João foi o apóstolo do amor. Diz que ele morreu falando sobre o amor. Ele era o discípulo amado. É o que reclinava a cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. É aquele que Jesus disse: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. E daquele momento em diante ele cuidou de Maria.
e acredito eu que foi o último a morrer, porque Deus, né, para abençoar Maria, não deixou ela desamparada. Mas João só morreu depois que Maria morreu. É o que eu acredito, não está na palavra de Deus, mas conhecendo Deus como Ele é, Ele cuidou, ela teve alguém para cuidar dela até o final da sua vida, para honrar aquela mulher que deu a luz ao Senhor Jesus. E João aqui fala desse amor, o amor que ele viu no Filho, o amor que ele viu no Pai para com o Filho, que nós vamos ler, o amor que Jesus disse que seria a marca registrada dos irmãos, daqueles que são seus discípulos. E João fala sobre esse amor. Capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Eu já dei muito discipulado. Eu usava o discipulado nasceu, cresceu, nosso irmão Gávea. E eu chegava nesse ponto, eu falava para o novo convertido, sabe o que é a certeza de que você é um salvo? Porque agora você ama pessoas que você nunca conheceu antes. Você olha para aqueles irmãos que você mal conhece, mas você ama todos eles. Você consegue amar. Essa é a certeza de que eu sou um convertido. Eu consigo amar você. Apesar de você ser difícil, mas eu te amo. Apesar de eu ser difícil, você me ama também. É a marca registrada do cristão. Nisso está evidenciado a nossa salvação, porque nós conseguimos amar, como diz João. Capítulo 3, verso 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, o amor, ele é provado se nós estivermos dispostos a dar a nossa vida pelos irmãos. E o que é dar a vida pelos irmãos? É você gastar a sua vida em prol dos irmãos. Quantos anos nós estamos na igreja? 10, 20, 30, 40 anos numa igreja. Durante 40 anos exercendo ministério, dando aula, cuidando, trabalhando, servindo, dando a sua vida pelos irmãos. A sua vida influencia outras vidas. A sua vida ajuda essas vidas a crescerem. Nós gastamos a vida, dando a vida pelos irmãos. Não é morrer, né? Olha, você vai lá, vai te matar, não, mata eu e deixa ele. Não, não é isso. Mas é eu gastar a minha vida, passar a minha vida, dedicando a minha vida aos irmãos de uma igreja local. Então esse irmão serviu essa igreja 10, 20, 30 anos. Nosso irmão, seu Jaime, ficou aqui quantos anos com vocês? Quantos anos ele ficou aqui na igreja? 70 anos? Ele é o fundador da igreja ou não? Seu Jaime? Seu Guilherme. Mas ele passou a maior parte da vida dele aqui, se dedicando, trabalhando. Ele gastou a vida dele aqui. Ele passou a vida dele aqui. E quantos de vocês estão aqui há tantos anos servindo ao Senhor, dando a vida pelos irmãos, se dedicando, fazendo com que o trabalho continue, né, segurando as pontas nas horas mais difíceis? Esses irmãos estão aqui. Por quê? Porque amam a igreja. Fala, irmão. Desde 52. 52, 48, quase 70 anos. É dar a vida. Eu estou disposto a isso. Hoje as pessoas falam assim, ser professor de escola dominical para quê? Só dá trabalho. Não compensa. Não, você está dedicando. Você está gastando o seu tempo, dando do seu conhecimento, exercendo o seu dom, pondo o seu dinheiro muitas vezes para comprar uma lição, para trazer os trabalhinhos para as crianças, para dar um lanchinho para as crianças. A tua vida está passando. Mas aquelas pessoas, aquelas crianças vão crescer e nunca vão se esquecer da professora da escola dominical. E vão se tornar grandes. E podem se tornar grandes servos de Deus. E você dedicou a sua vida. Agora você está ali velhinho, velhinha, sentado no banco e vê aquelas moças, aqueles rapazes, hoje servos de Deus, porque tem um pouquinho daquilo que você dedicou da tua vida. Então, se nós amamos, nós damos a vida pelos irmãos. Capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato
e de verdade. Então, é um amor que não é um amor hipócrita, mas é um amor verdadeiro. É um amor verdadeiro. Como é que isso é evidenciado? Tem um ditado turco, né? Eu conheço um homem que ele é turco, ele falou assim, ele é filho único. Ele falou que ele andava com o primo dele, então quando alguém queria investir contra ele, ele e o primo batiam nessa pessoa. Brigava com aquela pessoa, o primo ajudava ele. Mas quando a briga era com o irmão do primo, os dois irmãos batiam nele. Por quê? O sangue fala muito alto. O amor de irmão é um, o amor de primo é outro. É ou não é? Então, como irmãos, nós temos que amar de fato e de verdade. Eu não vou aceitar falar mal de você, não. Você é meu irmão. Você vai comprar uma briga comigo. Então, quando alguém vem falar mal ou querer te prejudicar, vamos, peraí. Esse membro é da minha igreja local. Eu não vou aceitar isso, não. Pode até ser que eu esteja errado, mas até que se prove ao contrário, eu não acredito no que você está falando. E eu vou perguntar para ele se isso é verdade. Agora você arrumou confusão comigo. Agora você arrumou um problema seríssimo comigo aqui. Porque eu não vou aceitar você falar mal dele. Amar de fato e de verdade. Nas horas que você precisa de mim, eu estou ali porque eu te amo, para te ajudar, para te socorrer. Porque você precisa de mim, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha feito besteira, mas você é meu irmão e eu não vou te abandonar. Não vou te abandonar porque eu te amo de fato e de verdade, não só da boca para fora. Ô meu irmão, vem cá, eu te amo, mas na hora que você precisa de mim, cadê eu? Cadê? Eu não estou ali para te socorrer, não estou ali para te ajudar, não estou ali para te ouvir, não estou ali para te amparar. Nessas horas nós temos que demonstrar amor. Amor, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, honrar uns aos outros, estarmos juntos nas horas difíceis e nas horas boas também, porque nós nos amamos de fato e de verdade, é o que João diz. Capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo o que é nascido de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando eu consigo te amar, e eu estou habilitado para amar, claro que eu estou. Romanos diz que o amor foi derramado em nossos corações. Não foi dado com gotinhas, conta-gota. Mas a palavra de Deus diz que o amor foi derramado em nossos corações. Estamos capacitados para amar. O fruto do Espírito começa com amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Então, se eu sou nascido de novo, se eu realmente vi a Deus, eu consigo te amar. E o último texto sobre amor, capítulo 4, verso 8 a 12. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas como é que as pessoas podem ver Deus através de nós? Se nós amarmos uns aos outros. Como é bom quando uma pessoa vem na igreja e fala assim, não, eu gostei da igreja. Gostei, lá eles cantam bem, mensagem boa. Mas o que eu mais gostei naqueles irmãos é o amor que eles têm um pelo outro. Gente, o povo lá se ama mesmo. Que igreja bonita, que igreja, que ambiente gostoso de amor. A gente se ama, a gente vive bem. O amor não quer dizer que nós não vamos enxergar os problemas e tratá-los, não. Quando a gente se ama, fica mais fácil tratar os problemas, é ou não é? Casal que está junto há muitos anos e que casou por amor sabe muito bem disso. Vem as dificuldades, vem os problemas, nós tratamos, nos perdoamos e continuamos juntos.
porque nos amamos. E assim é na igreja local. E o Senhor Jesus, ele diz em João 3:35, o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. 14:31, o Filho ama o Pai. O relacionamento de Deus, Pai, ali está o versículo. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Agora, João 14:31. Pena que eu descobri agora o recurso ali. Então, irmão, esse, João 3:35, volta lá, por favor. O Pai ama o Filho, e a todas as coisas tem confiado em suas mãos. O Pai ama o Filho ama o Pai. João 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou aos homens. João 13:35. João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então a igreja ela tem que estar alicerçada sobre a verdade, doutrina, santidade e amor. Esse é o tripé. Essas são as três bases da nossa comunhão como igreja local. Uma igreja assim é uma igreja saudável, que cresce naturalmente, porque as pessoas conseguem olhar para nós e ver que somos filhos de Deus. E quando olham para nós, vê um pouco de Deus em nós, porque Deus é amor. E se a gente ama, nós estamos mostrando um pouco de Deus. Uma vez perguntaram para uma pessoa, né, por que você faz isso? Porque eu amo aquela pessoa. Porque eu amo. Por isso que eu faço isso. Porque eu amo. E o amor faz com que eu haja dessa maneira. Aquela pessoa não merece ser amada, assim como nós não merecemos. Mas nisso consiste o amor, em que Deus nos amou primeiro. E nós agora amamos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos cultivar isso. E que o presbitério tenha sabedoria para ensinar doutrinas corretas, saudáveis, para que a igreja cresça naturalmente, sem traumas, sem problemas. Possa crescer nesses dias tão difíceis da igreja, onde a doutrina é questionada, onde a santidade é questionada e onde o amor não é valorizado e praticado por muitos. Não vamos entrar nisso, mas vamos obedecer a palavra de Deus. Amém?